Olha, trabalhar no presídio foi um desafio incrível. Eles não estavam algemados. Eles estavam barbeados, limpos, penteados e usavam uma camiseta de uniforme na cor azul que uma empresa tinha doado. Mas dentre esses homens existiam uns 3 que não usavam uniforme. Eu chego e paro diante da porta e fico esperando um silêncio para que eu pudesse entrar. Mas enquanto eu estava parada, um olhar encontra com o meu. E naquele instante eu senti um calafrio. Passado uns 2 meses, aquele homem pediu para falar comigo, em particular. Nós aproveitamos um horário, um intervalo de recreio, e ele se aproximou e disse que estava apaixonado por mim, que não pensava em outra coisa, que o tempo todo ele se alimentava desse sentimento. Eu ouvi aquela declaração e fiquei perplexa, porque eu também já estava apaixonada. Terminou a pena dele e nós encontramos ali nas mediações do presídio mesmo, próximo da saída do presídio. E aí ele disse: eu estou livre e eu quero viver esse grande amor. Eu não respondi. Entrei no nosso transporte e vim em silêncio. Passado alguns dias, eu conversei com meu esposo. É claro que não foi uma conversa fácil. Contei que eu estava apaixonada por outro homem e que eu queria viver o que eu estava sentindo. E a partir daquele momento as coisas foram acontecendo, houve a separação, eu mudei e comecei a namorar este homem. E em pouco tempo ele estava morando comigo, mesmo com a minha discordância. Várias vezes eu tentei terminar aquele relacionamento no começo. Por ser um homem alegre, divertido, gostava de contar piadas, eu fui me acostumando com isso, com as risadas, com as diversões, com a presença dos amigos dele, porque os meus amigos não eram aceitos. E aí esse homem começou a modificar, começou a ficar mais ríspido, a falar alto, a usar uma violência verbal, a fazer calúnias, a me proibir de frequentar a minha religião, de sair para as coisas que eu gostava. E eu fui percebendo que ele saiu da cadeia, mas que ele construía paulatinamente a minha cadeia. Naquele dia eu decidi que eu precisava de um plano. E quem está na cadeia sempre quer um plano de fuga. Mas eu não queria fazer uma fuga. Eu queria ir embora com consciência. Eu queria sair pelo portão da frente. Eu não queria pular os muros. Quando eu estava saindo de casa e ele não queria que eu saísse, ele disse para mim: eu vou matar você. E eu falei para ele: pois então me mate lá fora, porque aqui dentro eu não fico mais. Se eu tivesse recebido ajuda, eu teria saído mais rápido. E uma das ferramentas mais importantes que eu intuitivamente comecei naquela madrugada foi reconhecer
o lugar onde eu estava, a reconhecer quais eram os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas reais condições. Então, essa ferramenta que eu estou desenvolvendo, ela se chama mandala de autopercepção, que ajuda a pessoa a se autoperceber, que ajuda a pessoa a refletir como foi que ela viveu as suas fases anteriores, como é que ela está vivendo hoje, o presente, e quais são as suas possibilidades de construir o futuro. Se eu soubesse, de fato, um pouco mais de quem sou, se eu soubesse melhor sobre as minhas características da personalidade, se o meu autoconceito fosse positivo, provavelmente eu não teria entrado naquela situação. Eu teria tido forças para dizer não. Eu não quero viver isso. Não, você não vem viver comigo. Não, eu não quero viver com você. Do ponto de vista profissional, eu também saí ganhando. Porque quanto mais a gente cresce enquanto pessoa, quanto mais você se humaniza, melhor você desempenha a sua atividade profissional. Depois que eu saí desse caos, a minha vida profissional melhorou imensamente. Eu tive outras oportunidades. Hoje em dia, depois de toda essa experiência, eu me considero uma professora, uma educadora, uma terapeuta a caminho do sucesso.